Meus irmãos, graça, paz e misericórdia da parte do nosso Deus e de Jesus sejam sobre todos vocês, sobre todos nós. Nós estamos todas as terças-feiras disponibilizando um vídeo para os nossos irmãos, nos quais nós temos tratado sobre aquela grandiosa doutrina que a Bíblia chama, dentre outras formas, de novo nascimento ou regeneração espiritual. Nós vamos continuar o nosso tema hoje, mas depois de uma leitura da Palavra de Deus que está no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1. João, capítulo 1, nós leremos os versículos 1 e 2. Eu estou com o Evangelho de João, capítulo 1. Lerei os versículos, 11 e 12. Versículos 11 e 12 de João, capítulo 1. Texto que diz assim: Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Esse é o nosso texto, nós vamos orar nesse momento. Senhor, muito obrigado por esta oportunidade que tu nos dás de estudar, aprender, expor, ouvir a tua palavra. Te suplicamos mais uma vez que tu faças esta iniciativa singela ser útil aos teus planos, a fim de que pessoas amadas do Senhor sejam alcançadas por tua palavra, Pai. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Muito bem, nós estamos a tratar especificamente sobre os efeitos do novo nascimento. Então, com o propósito de descobrir o que a regeneração espiritual operada em nós causa, ou em outras palavras, o que acontece em nós e conosco quando nascemos de novo, nós queremos saber exatamente quais são os efeitos imediatos do novo nascimento ou da regeneração espiritual. Dissemos no momento anterior que um efeito imediato do novo nascimento é o arrependimento. O arrependimento, sobre o qual na última oportunidade tecemos breves comentários, mas não só. Aquele que nasce de novo se volta para Deus em arrependimento e fé. Se volta para Deus em arrependimento e fé. É nesse sentido que eu coloco agora francamente para vocês que os efeitos imediatos do novo nascimento incluem arrependimento e fé, isto é, conversão. Vamos tratar sobre a fé. Quando Deus nos faz nascer de novo, a fé salvadora é despertada em nós. Dizendo de outro modo, até que nasçamos de novo, não cremos em Jesus Cristo salvadoramente e tudo o que temos é incredulidade. Claro que eu preciso esclarecer para vocês que incredulidade não é necessariamente ateísmo. A incredulidade a que me refiro convive com religião, pode até confessar uma religião, pode confessar um credo, pode adotar uma tradição religiosa qualquer, mas ainda assim é incredulidade porque se recusa a descansar somente em Jesus Cristo para a vida eterna. Então, no máximo, o que nós podemos ter sem o novo nascimento é uma confissão religiosa que, ao fim e ao cabo, não passa de incredulidade. Entretanto, quando nós nascemos de novo, meus amigos, a fé salvadora é despertada em nós e nós somos unidos a Cristo. Vejam o que diz-nos o texto que nós lemos. Veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber,
aos que creem no seu nome. E o versículo 13 desta passagem continua dizendo: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Percebam que a sequência imposta pelo texto é esta. Primeiro ocorre um novo nascimento pela vontade de Deus. Depois os nascidos de Deus creem em Jesus Cristo e, por fim, os que creem em Jesus Cristo são feitos filhos de Deus. Veja-se ainda, nesse mesmo sentido, a primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 1. Lá está escrito o seguinte: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. O texto não diz que o que crê será nascido de Deus, não coloca o novo nascimento como resultado da fé. Pelo contrário, o texto diz que aquele que crê é nascido de Deus, portanto, a fé que nos une a Cristo é a primeira expressão da nova vida que vem por meio do novo nascimento somente. Então, sem perdas de tempo, agora nós vamos ponderar a respeito da fé. E a minha primeira diretriz a ser apontada é que nós chamaremos doravante a fé que ora examinamos de fé salvadora, ou simplesmente de fé porque nós a queremos distinguir de outros tipos de fé. De outros tipos de fé, às vezes exercidas no ambiente religioso, às vezes não. Então nós podemos conceituar fé salvadora, a fé que salva, ou simplesmente a fé como uma ação realizada pela pessoa, em consequência da obra da regeneração operada pelo Espírito, através da qual ela confia com certo grau de convicção e com todas as suas faculdades nas verdades do Evangelho e descansa somente em Cristo para a sua salvação. Em outras palavras, a fé salvadora é uma espécie de movimento completo da alma, por meio do qual se assume um compromisso pessoal com Jesus Cristo para ser salvo do pecado e das consequências do pecado. Quero enfatizar ainda que a fé salvadora é uma ação humana, não divina, mas que brota da regeneração, que é uma ação divina, não humana. Ela, a fé salvadora, é uma espécie de planta que nasce exclusivamente no solo de um coração regenerado. Então, só Deus regenera, somente Deus pode produzir a potencialidade no coração para que a fé possa ser exercida. Por outro lado, só o homem crê. Portanto, nem o homem regenera no lugar de Deus, nem Deus crê no lugar do homem. O que quero tratar com vocês hoje? Bom, já adiantei, eu quero tratar com vocês hoje sobre a fé salvadora, esclarecendo o que não é fé salvadora, tentando distingui-la de outros tipos de fé. O que estou querendo dizer é que a fé salvadora não pode ser confundida com pelo menos 3 tipos de fé. A fé salvadora não pode ser confundida com a fé histórica. Também a fé salvadora não pode ser confundida com a fé temporal. Tampouco a fé salvadora pode ser confundida com a fé miraculosa. Vamos lá, vamos tratar por partes esses temas. Primeiro, a fé histórica é a simples concordância intelectual com as verdades apresentadas no Evangelho. Então, sim, de fato, se pode aceitar que Pedro Álvares Cabral aportou no Brasil em 1500 e, desse mesmo modo, assentir simplesmente nesse nível, digamos, mais superficial da mente, que Cristo, o eterno Filho de Deus, encarnou numa virgem, morreu pelos pecados e ressuscitou ao 3º dia. Agora eu quero que você perceba que o perigo dessa fé está em que ela pode ser perfeitamente ortodoxa, perfeitamente centrada na Escritura, em sintonia com as confissões mais confiáveis já produzidas pela Igreja, mas ainda assim não ter suas raízes profundamente enraizadas no coração. Tiago, o escritor sagrado, disse: crês tu que Deus é um só? Fazes bem.
Mas ele completou dizendo: até os demônios creem e tremem. Percebam que a fé histórica pode até confessar certo, mas ela não confia salvadoramente. Então, vamos descartar de vez por todas, distinguindo a fé histórica da fé que salva. Em segundo lugar, a fé temporal, por sua vez, é ainda, digamos, mais perigosa, porque em relação à fé histórica, ela deu um passo à frente. Enquanto a fé histórica contenta-se com um assentimento meramente intelectual, a fé temporal experimenta uma excitação de afetos e um certo despertamento de consciência, mas também não lança raízes em um coração regenerado. Ela começa com todos os ares de genuinidade, mas pode ocorrer dela ser esmagada pela provação. Jesus falou na seguinte maneira na parábola do semeador: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. A fé temporal é uma fé transitória. É isso que o nome quer sugerir, uma fé de pouca duração. Em lhe chegando a angústia, Jesus concluiu, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Os meus irmãos e os meus amigos percebem o perigo, não é? A euforia, a decisão ao lado de Cristo, pessoas levantam as mãos e se entusiasmam até, há uma espécie de encantamento com a vida cristã. Mas tudo isso é apenas fé humana, que não brota de um solo fértil potencializado pelo Espírito de Deus. Finalmente, não devemos confundir fé salvadora com fé miraculosa. A fé miraculosa é uma fé que capacita pessoas a crer em Deus para a realização de feitos extraordinários que Deus fará por elas ou por outras pessoas através delas. Nós temos inúmeros exemplos desse tipo de fé nos evangelhos. Em certas ocasiões, a fé miraculosa é acompanhada de fé salvadora, como no caso daquele centurião que implorou a Jesus que curasse seu servo. Eu gostaria que você, logo em seguida, abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 8, versículos 10 a 13, para você perceber a fé desse centurião, um homem que implorou que Jesus curasse o seu servo, e você vai perceber que a fé que crê em milagres, no caso dele, estava jungida à fé que salva, a fé que se une ao Salvador. Mas em outras partes dos evangelhos, aquele que é portador da fé miraculosa, que exerce fé no sentido de receber milagres, às vezes recebe milagres, mas não é fé genuína e por isso não recebe o Salvador. Como no caso daqueles 9 leprosos, que não voltaram para dar glória a Deus aos pés de Jesus, apesar de serem curados. Eu estou me referindo ao texto de Lucas, capítulo 17, versículos 11 a 18, texto que eu quero que você o leia logo após o vídeo. E, por óbvio, nós podemos ainda recordar dos muitos naquele dia, segundo Mateus, capítulo 7, versículo 21, texto a que remeto você a uma leitura posterior, pessoas dizendo: Senhor, Senhor, nós profetizamos em Teu nome, nós fizemos milagres em Teu nome, mas Jesus disse que lhes dirá naquele dia: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. E então você percebe que estes muitos que naquele dia ouvirão esta dura resposta de Jesus, apesar de terem experimentado a fé que recebe milagres, não se apegaram salvadoramente a Jesus Cristo. Então, por favor, não perca de vista o que estou dizendo. Quando Deus nos faz nascer de novo, a fé é despertada em nós, mas a fé que salva ou a fé salvadora não pode ser confundida com a fé histórica, com a fé do assentimento meramente intelectual
aos fatos da Escritura e da doutrina bíblica. A fé salvadora tampouco pode ser confundida com a fé temporal, transitória, a fé de pouca duração, uma fé que até pode ser, digamos, transitoriamente excitada. Uma fé que pode ser transitoriamente confessada com entusiasmo, mas ainda assim ela tem pouca duração, não tem raiz profunda na qual o Evangelho ganhe sustentação e fundamento. E por fim, a fé salvadora não pode ser confundida com a fé miraculosa ou com a fé para receber, para conhecer, para experimentar milagres. São muitos os casos de pessoas que experimentaram milagres da parte de Jesus, mas não o receberam. Então, a fé salvadora não é a fé histórica, nem a fé temporal, nem a fé miraculosa. É a respeito da fé salvadora que nós vamos para o vídeo seguinte na próxima semana. Então, fique me acompanhando. Peço que vocês compartilhem o vídeo, se estes vídeos têm edificado a vida de vocês. É possível que Deus também o use para edificar e para falar o coração de pessoas que são amadas de vocês e que também carecem da palavra de Deus. Nós vamos orar nesse momento. Senhor, nós te buscamos nesta hora, te damos graças porque tu és o Deus que vivifica os mortos. E de fato, aqueles que estavam mortos em delitos e pecados levantaram dos seus túmulos espirituais para se voltarem para Jesus Cristo, crendo, descansando completamente nele, para a sua salvação. E nós pedimos que tu faças isto, inclusive, Senhor, por tua misericórdia, através desta iniciativa simples do teu povo de compartilhar este vídeo. É a oração que te fazemos humildemente, em nome dele, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus amados, um forte abraço em todos vocês. Deus os abençoe.